Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange, um vídeo de paladino, tá? Mas dessa vez é a build de arremesso de escudo, o escudo boomerang, tá? Uma build super viável para farm, para grind, para qualquer coisa que você precise matar mais de um monstro. Eu sei o quanto é sofrida a build de sacrifício, eu joguei por um bom tempo, agora estou jogando de criador, mas antes de eu mudar de classe, eu montei esse vídeo para trazer para vocês, beleza? Estou trazendo agora porque eu priorizei um vídeo da Arena 5x5 semana passada, mas esse vídeo está muito legal e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força. Estamos quase chegando em 6k, acho que falta 52 inscritos para chegar em 6k. Vamos lá, vamos para cima. Valeu, galera. E, bom, como eu estava dizendo, esse vídeo aqui vai ajudar bastante o pessoal de Paladino, tá? Principalmente na hora do farm. E antes de eu começar a falar, eu vou fazer um pequeno corte para falar sobre a App Gallery e já voltamos. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele vai automaticamente vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Orange. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar para o vídeo. Valeu! Bom, já acabamos aqui, estamos de volta e vamos ver aqui por onde começar. Bom, vamos para o preset, tá? Eu criei aqui um preset de farm.
Se você ainda não tem preset, sugiro que você comece a usar, porque facilita muito a sua vida, tá? E deixa eu ver por onde que eu posso começar aqui. Eu estou usando... Tá, melhor. Vamos escolher qual monstro a gente vai matar. Aqui a gente vai matar o Arclose, tá? É um mob que ainda é viável para o level que a gente está, mesmo agora no servidor, o máximo é level 98. Dá para fazer um grind legal aqui, se você ainda não tem condição de upar em Heydrich, ou se não é viável. Esse farm de Paladino é bastante viável, tá? Primeira coisa que eu vou fazer para esse farm é trocar a minha lança pela espada. E por que que eu vou fazer essa troca? Pelo fato do Arclose ser médio e ser terra, tá? Então, a espada de uma mão, ela bate 100% em médio. Então, eu ganho ali um dano extra, por assim dizer, entendeu? E a lança, eu não bato 100% com a lança, eu bato 75%. Então, eu ganho um dano extra. Fica aí a sugestão. Além disso, existe uma espada de uma mão que ela já é do tipo fogo. Então, assim, não preciso nem gastar com conversor. Então, para essa build, para este mob, essa espada funciona muito bem, porque é um monstro médio e de terra. Então, o dano vai entrar e eu vou conseguir ainda economizar uma grana ali com conversor. Então vamos fazer a transferência. Aqui tanto faz, né? Porque é 7 da Nightmare, então a gente não gasta, a gente só vai gastar aqui para abrir os slots, então tudo bem, super viável. E então acho que tá ok. A primeira vantagem dessa build é que ela aceita carta racial, carta de size, de tamanho, né, de elemento. Então, o que você tiver para incrementar seu dano, você coloca. Aqui no caso eu tenho as cartas da face que dá dano em médio. Eu tenho uma face de dano em médio. Casa muito bem para onde eu estou indo. Então eu vou passar as cartas para ela. E eu estou usando ali um hatch que dá dano em inseto também, tá? O mob ele é inseto, tá? Ele é inseto, médio e terra. Eu vou colocar aqui cartas que aumentam o Physical Attack, porque a minha general estão topadas, então vai ficar legal. Vou colocar uma Smoke aqui e vou colocar... aqui é o melhor. Vamos deixar essas aí. Vou colocar essas duas que eu uso para guerra, tá? Essa não é a melhor carta para o PvE, mas como eu só tenho duas general, eu vou usar as outras duas que vão ser a Orong topada e a Fumacenta topada. Por que, Aninho? Porque ele me dá 1,5 de Physical Damage e ele me dá uns 45 de Physical Attack. Então tá muito bem. A espada que a gente vai usar é essa Fire Blend, tá? Porque ela aumenta o Skill Damage do tipo fogo. Ela dá o conversor ali, a primeira linha dela, Weapon Fire State, tá? Então ela é do tipo fogo por default. É como se a gente estivesse usando o conversor de fogo full time. Ela dá um pouquinho de... tem algumas outras coisas, mas aí já não vem tanto ao caso. Lembrando que para essa build você não necessariamente tem que usar a espada. É para onde eu estou indo que faz sentido eu usar essa espada. Se você olhar, a gente tem aqui uma lança que dá o status Holy. Então, vamos supor, você vai bater no monstro Shadow, no monstro Undead, você vai de Holy que você vai causar mais dano, entendeu? Então você tem que ver para onde você está indo, o que você precisa e como é que você faz para incrementar o seu dano, tá? Tenha sempre isso em mente. Sempre você vai ter que pensar dessa forma. Não tem ali uma caixinha fechada do que dá para fazer. De 7 de armadura, capa e bota, a gente vai usar o 7 do Tyr, ok? E de escudo... deixa eu conferir se tá o tiro aqui, tá certinho. E de escudo a gente vai usar o Cross Shield. Ele aumenta o dano do escudo bumerangue,
baseado ali no refino e tudo mais. Eu não tenho o shield 15 ainda, o meu tá 13, mas já é viável usar, já funciona. Essa build aqui a gente vai pôr força, um pouquinho de dex e bastante vit, tá? Vou mostrar aqui para vocês na skill. Essa skill de primeira classe é essa, de segunda classe que eu fiz essa e de terceira classe essa aqui. O meu alto só tem 2 skills. Essa aqui não vai funcionar, tá? Então a gente só vai ter, porque ela só funciona com lança. Então você já pode ver ali que ela está desabilitada. Mas eu deixei na build porque, como eu falei, para onde eu estou indo eu vou usar espada. Mas pode acontecer de você ir para um mob onde seja mais viável usar lança. Então, e também como vai sobrar ponto nessa build, então não tem tanto problema você investir ali nessas skills de lança, como maestria de lança. Lógico que você tem a liberdade de montar ali a melhor build para você. O que você precisa de fato é o shield boomerang, tá? Então repara ali, ó, que o dano escala conforme a sua vit, o refino do shield, tá? O peso do shield, o peso do escudo, o refino do escudo e a sua vit. Por isso que nessa build a gente tem vit, tá bom? Aqui de Verus eu não tinha nenhuma de Mic, tá? Mas essa aqui ela é bem interessante, porque eu consigo causar um pouco mais de dano com monstros acima de 75%. Essa aqui é a Core. Essa aqui você tem que ter. A única Verus que você tem que ter. Porque o que ela faz? Quando você lança o shield, ela vai bater numa área. Ela vai pulando de um monstro para o outro. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco na prática. Mas basicamente é a única Verus que você tem que ter. Tá? Assim, Core. O resto vai melhorar o seu dano, mas não é, como que eu chamo, não é uma Verus Core. Você tem que ter uma. Você tendo essa, o resto vai ser dano extra, ok? Vamos pegar aqui uma food de atributo, uma food de uma comida de atributo, uma poção. Bom, me confundi aqui. Mas esse dano, ele é um dano físico à distância. Então, a gente escala o dano com food de range de damage, tá? Muito parecido com o Creator, nesse ponto aqui. Ok? Para essa build de farm, eu estou usando aqui as 2 Starfall, né? Que é a Meteor e a Starfall, e as 2 Overpower, tá? Que se o meu ataque causar acima de 70% do dano, ele vai dar um daninho a mais. Então ele aumenta o meu dano em 5%. A outra, que é azul, vai aumentar o dano um pouquinho menos, mas as duas funcionam muito bem para essa build. Aí, o intuito dessa build é dar HK, né? Então por isso que funciona muito bem. Então é realmente otimizar o nosso farm. Estou usando essa combinação aqui de carta, tá? Eu não preciso da Grace aqui. A Grace eu estava usando para build de sacrifício. Aqui eu posso pôr a valor, que vai me dar ataque e força. Então vou fazer essa troca em todas. Também temos a de Vit para as estátuas de Death, que vai funcionar. As minhas estátuas estão dessa forma, tá? Então estão subindo aqui na progressão natural do jogo e tá indo bem. Aqui eu consigo pegar um pouquinho mais de dano, tanto por dano em monstros, em raça, em skill, physical damage. Então vamos pro teste. Vou aqui no mapa VIP, pera aí, não é aqui que já chegou os monstros novos, né? Então pera aí, calma aí. Era no 105.
Caraca, onde foi? Aqui. Achei. Bom, vamos lá pro... Eu acho que é o esgoto de Glasheen, esse aqui. Não tenho certeza. Mas é bem nesse ponto ali, ó. Repara no minimapa. Aquele ponto ali é o brabo. Por quê? Porque o pet legal, esqueci de pôr. Ixi, agora acho que vou ter que sair. Mas a Squid funciona muito bem aqui. Porque ela liga aquele dano dela em área, né? Aquele buff em área. E a gente fica parado lançando o boomerang lá, o shield boomerang. Então funciona muito bem. Beleza? E é isso, não tem muito mais o que mostrar. Vamos lá, já botei food, já equipei, estou usando cartas de dano em médio, inseto ou terra, estou usando elemento fogo e é bem ali no meio, ó. Repara que tem um mobzinho de cada lado, fica muito bom. O difícil disso aqui é você conseguir chegar ali antes dessas baratinhas sair correndo. Então você vai ter um desafio aí para ajustar as baratinhas, mas depois disso o farm flui legal. Repara que eu já estou dando HK e repara que está batendo em área. Só preciso que nasça certinho. Mas aí depois de 1 minuto, 2 minutos ali ajustando, você consegue chegar no mob exatamente como ele tem que ficar. Tá? Deixa ele buscar aquela barata. Nossa, isso aqui me irrita demais, vocês não têm ideia. Ai, era igual a Pazana. A gente tá ali farmando Pazana, quando eu via a Pazana saía correndo. Nossa, eu ficava maluco. Mas tudo bem. Ó, acho que agora tô matando 4 de um lado, 5 do outro. Ainda não tá bom, porque tem uma barata fugitiva lá do outro lado, né? E eu tô matando ali separado, ó. Agora juntou aqui, deixa eu ver. Bom, agora tá 5 e 4. Eu vou ter que segurar um pouquinho aqui ainda, mas vocês entenderam a ideia. Que eu não vou ficar ajustando até vocês verem. A ideia é HK de um lado, HK de um outro. Então, a cada vez que eu lanço o shield, eu mato 5 monstros. Isso dá muita XP, tá? Isso dá muito Eden, então vale a pena. Aqui, ó, eu tô no level 93, tá? E ainda tô nerfado, tá? Eu ainda não começamos ainda não virou o servidor. Mas, opa, vamos dar um pulo ali. Na verdade já virou. Só eu que não mudei ainda. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vamos tentar a sorte aqui. Será que vai dar bom? Vamos ver. O que tem aqui? Vou comprar 5 desse. Vou comprar 10 desse aqui também. E vamos tentar a sorte aqui. Vai que hoje é meu dia. Inclusive, queria dizer, né, como eu já estou no futuro à frente do momento que eu gravei o áudio desse vídeo, eu dei 3 tiros, tá, de 75 e eu gravei, tá bom, até que vi uns recursozinhos legais e eu consegui pegar uma sigil, tá, nossa, qual que é o nome? Da Oblivion, aquela que congela em área. Muito boa, se você conseguiu uma level 1, coloca na sua build de PVP, porque vai ajudar muito a sua guilda. Pode pôr sem medo. Líder da sua guilda reclamar, você fala assim, não, anime que falou. Vai lá reclamar com ele, que aí você manda ele me pingar aqui que a gente conversa. Beleza? Não vai vir nada vermelho aqui não. Mas tá beleza, tá valendo. Também não gastei tanto. Acho que é isso. Lá, essa aqui, ó, essa aqui é muito boa. Se vocês conseguirem, usem, vai fazer muita diferença. Pessoal, não vou mais me prolongar tanto. A gente tem alguns outros prêmios aqui, né? Mas tá tudo certo. Galera, muito obrigado para quem assistiu até agora. Se inscreva no canal,
Valeu! E assim, essa semana tem vídeo de Bardo e vídeo de Stalker. Fui!